galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, dar continuidade às nossas aulas online? Vamos nessa? E o assunto de hoje é dinâmica de populações. O que é que nós vamos estudar nesse tema aí, certo? Vamos estudar também alguns fatores que limitam o crescimento, como a disponibilidade de alimentos, né? Quer queira ou não, quando não há disponibilidade, torna-se a seleção da espécie, né? Isso, muitos sobrevivem, outros não. Como a densidade populacional também é um dos fatores que limitam o crescimento. As competições, né, interespecífica, que nós vimos, que é em relação ao mensalismo, aqueles que prejudicam, como predatismo, parasitismo e assim sucessivamente. E temos aí o predatismo e o parasitismo, que nós vamos ver também nesse tema, que também são um dos fatores que limitam o crescimento, tá? Vamos aí, ó. Os nascimentos, né? Nascimento, ele aumenta a espécie, né? Na realidade, a reprodução, ele faz com que a espécie permaneça, tá? Para que ela não entre em extinção. Ele fala um pouquinho também no tema sobre as diferentes populações, não é isso? Através da reprodução existem descendentes, então populações de espécies diferentes, eles podem cruzar entre si. Da realidade originar indivíduos, tá certo? A reprodução da espécie, e também aí ele fala um pouquinho sobre o número de indivíduos que constitui cada população no ecossistema, não é fixo, né? Ele pode variar, ok? Aí vamos falar um pouquinho sobre densidade. A densidade, como ela é trabalhada, o número de indivíduos sobre o espaço ocupado. O que isso quer dizer? Você vai pegar o número de indivíduos daquele determinado local e vai ver o espaço que tem aquele local, aí você divide, no caso. Então, o espaço ocupado, a área para populações terrestres e volume para populações aquáticas. Na realidade, esses fatores afetam a densidade, como a natalidade, é o nascimento, a migração de espécies, ficar migrando de um local para outro, pode ser em busca de alimento ou reprodução, e a taxa de mortalidade também são os fatores que podem afetar na densidade, tá? Então, para a gente saber a densidade de um determinado local, só eu pegar o número de espécies daquele local e o espaço ocupado por ele, ok? Indicadores demográficos. Temos aí a taxa de natalidade, que é de nascimento, não é isso? A taxa de mortalidade de óbito de um determinado lugar. A taxa de imigração, quando o número de indivíduos entra em um determinado local. E a imigração, quando sai. E entra, sai, ok? Taxa de natalidade, para a gente saber a taxa de quantos indivíduos estão nascendo por determinado tempo, certo? Então, eu pego o número de nascimentos e divido por aquele tempo ali, horas, minutos, dias, certo? E a taxa de mortalidade é o número de mortes durante um certo tempo, ok? Que também são influências de disponibilidade de alimento no clima. Então, na realidade, eu pego o número de mortes de indivíduos em um determinado local por tempo, quanto a cada 1 hora, a cada 2 horas, aí eu vou ter uma base de quantos indivíduos estão morrendo a cada 1 hora, a cada 2 horas, ok? Vamos ver um pouquinho sobre potencial bióticos, que são nada mais do que as condições bióticas, né? O biótico tem o biótico e o abiótico, no caso, os seres vivos que habitam num determinado local, certo? Nós vamos estudar. Então, o potencial biótico são as condições ideais para os seres e a disponibilidade de recursos para aquele determinado indivíduo, certo? Então, ele estuda tanto as condições como a disponibilidade de recursos. Isso inclui alimento também, tá? Fala um pouquinho sobre o crescimento populacional, né, dos indivíduos em um determinado local, né? No caso aí a capacidade de carga, o número máximo de indivíduos de uma população que esse meio pode suportar. Então, assim, ó, em determinado local suporta tantos indivíduos, né? Se passar, ele vai ficar um número exagerado e o espaço é pequeno para aquela grande quantidade de indivíduos, tá? Aí, nesse caso, nós estamos falando de crescimento populacional. Estamos falando um pouquinho dessa curva, né? Curva de crescimento aí, né? Lento. Ele mostra o crescimento lento, o crescimento exponencial e o crescimento que estabilizou, tá? Do indivíduo em determinado local. Fatores que contribuem, que influenciam no crescimento, né? Tem os abióticos, como a luz, a temperatura e o nível de nutrientes daquele determinado local.
Os bióticos, como a taxa de reprodução, a quantidade de alimento, os recursos, os predadores, os parasitas, as mudanças ambientais, como também climáticas, tá? E os fatores de decréscimo, no caso que cai, é a intensidade desfavorável, certo? De luminosidade, uma temperatura também que é desfavorável àquele determinado local e a falta ou excesso de nutrientes químicos. E os bióticos, que a taxa de reprodução é baixa, a quantidade de alimento é insuficiente, certo? A incapacidade para esconder e defender dos predadores, pouca resistência a doenças, incapacidade para emigrar e viver em outros habitats e pequena adaptabilidade nas mudanças ambientais. Na realidade, isso aqui são os fatores que ela pode influenciar no crescimento. Os fatores que influenciam no crescimento e no decrescimento, que ele vai decaindo, tá certo? Tem os positivos e tem o lado negativo. Taxa de migração. Quantos indivíduos eles migram de um local para outro, né? Movimento de saída é taxa de emigração. Movimento de entrada é taxa de imigração. Então, aqui ele mostra, né, a densidade populacional, os indivíduos migrando e emigrando de um determinado local, ok? Resistência ambiental e flutuação. O que isso quer dizer? Na realidade, ele trabalha os fatores que limitam o crescimento, como o clímax, alimento, competição, parasitismo e predação. Esses 5 pontos são fatores que também limitam o crescimento de um determinado ser vivo naquele local, tá certo? Exemplo, existe muito predador para aquele indivíduo, então não tem como ele se reproduzir, terminar aquele animal entrando em extinção, como parasitas também, tá? Vamos ver aí a questão do predatismo. O que é o predatismo? Vimos que o predatismo é uma relação interespecífica. Na realidade, o que é uma relação interespecífica são de espécies diferentes, né? E no caso é uma relação desarmônica, alguém sai prejudicado. É um ser que se alimenta de outro de espécie diferente da dele. Chama-se predatismo, tá? Então, a relação predador-presa aí demonstra um acompanhamento de número de indivíduos entre a população. Aumenta a população de presa, aumenta a disponibilidade de alimento para o predador, não é isso? Então, se diminui a quantidade de presa, diminui a quantidade de alimento para o predador. E assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho que ter a quantidade de alimentos propícia para aquele indivíduo, nem mais e nem menos, tá certo? Se eu tiver em menor quantidade, aquele animal pode entrar em extinção. E se eu tiver mais presa do que predador, aquela presa pode tomar conta da situação, tá certo? Como exemplo, tem época que teve aqui um tempo, uma grande quantidade de grilo, porque estava faltando predador, tá certo? Então, aumenta a quantidade de grilo e o predador que para consumir aquela presa está em menor quantidade. Então, aí ele não dá conta do ambiente e termina aquela grande quantidade de insetos no ambiente, tá certo? Aí, isso aí ele fala um pouquinho do predatismo, é um tipo de relação interespecífica e que alguém sai prejudicado na relação. Na realidade, é uma cadeia alimentar, onde um ser necessita de outro, né? Isso é um ser serve de alimento para outro, faz parte do ecossistema, gente. Alguém tem que servir de alimento para alguém, porque se isso não acontecer, há uma extinção daquela espécie e um desequilíbrio ambiental na população. E em seguida, nós temos também uma relação interespecífica, que é parasitismo, que na realidade também é uma relação desarmônica, onde alguém também sai prejudicado na relação, né? Então, duas espécies em que uma se nutre de partes do outro. Exemplo, lombriga, que vive no organismo dos seres vivos, né? Na realidade, ele nutre dos nossos nutrientes, nos causando doença, não é isso? E também o parasitismo ele traz prejuízos nutricionais e outras ordens ao ser parasitado, certo? No caso, veja aí o cogumelo, né? Essa espécie aí, nesse tronco de árvore. Na realidade, ele é um parasita, ele está se nutrindo dos nutrientes que essa árvore está tendo. Aí ele vai se nutrindo, se desenvolvendo e essa árvore ela vai terminando perdendo seus nutrientes. Então, isso é um parasitismo, não é bom, porque alguém sai prejudicado na relação, certo? Só é bom para um lado, o outro não. E é uma relação interespecífica, porque na realidade isso ocorre com espécies diferentes, tá, gente? Em seguida, nós temos aí comunidade clímax, né? É o máximo que flora e fauna pode atingir no biótopo, no ambiente, na realidade. Tem aí floresta nas regiões tropicais, a tundra na região ártica. Esse clímax, no caso, ele trabalha um pouquinho os animais e as plantações, né?
que ele podem atingir em um determinado local, ok? Depende das condições favoráveis, os indivíduos eles podem aumentar ou diminuir, tá certo? Em seguida, nós temos a sucessão ecológica. O que é isso? É um processo em que comunidades se substituem numa sequência ordenada e gradual até atingir uma situação de equilíbrio. Então, a sucessão ecológica é quando as espécies elas precisam de um equilíbrio na natureza. É onde existe presa e predador, tá certo? Então, eu tenho um alimento suficiente para aquele predador, eu tenho presa suficiente para ele. Então, é uma sucessão ecológica porque houve um equilíbrio, tá certo? Não tem predador demais ou presa demais. Há um equilíbrio, tá certo? Existe quantidade suficiente para que não entre em extinção e eles sirvam de alimento um para o outro, ok? Existem três fases: a comunidade pioneira, a comunidade secundária e a comunidade clímax, ok? Que a gente viu. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa parte do ecossistema, tá certo? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida veremos nas aulas, certo? Nas nossas videoconferências. Então, fica com Deus e até a próxima aula.